Bom dia! Bom dia, meninas! Nossa, quanta gente! Bom dia, Mi! Bom dia, Fabiola, Ana, Regina, Joelma, Fer, tava com saudade de vocês já. Bom dia, Bia! Vão mandando, gente, esse aviãozinho pra todo mundo. Que olha a aula de hoje. Deixa eu já colocar aqui a apresentação. Olha que bonita que vai ser a aula de hoje. Adoro! Bom dia, Ana! Sejam bem-vindas. Bom dia, Fabiola. Hoje, gente, a gente começa a falar do sistema Volufirm Time-Wise Repair. E olha, tem conteúdo para falar desse tema, hein? Manda aí o aviãozinho para suas unidades, para suas clientes, para suas amigas que querem ser consultoras e estão com medo de iniciar. A gente fica sem vir um dia, parece que faz um mês, né? Bom dia, Danúbia, Cláudia. Olha aí, gente, hoje a gente vai falar... Deixa eu colocar no primeira apresentação. Essa imagem tá chocante, né? Vocês já vão entender o que é ela. E eu confesso que eu tô ficando apaixonada de dar aula aqui pra vocês na parte da manhã. Vocês lembram dessa estrutura aqui da pele que a gente já conversou? Bom dia, Beth, sejam bem-vindas. Lembra disso aqui, gente? Bom dia! Então, quando a gente estava lá falando, hoje a gente não vai entrar em um produto da linha Repair. A gente vai entender o que é o complexo Volufirm, tá? Que é um complexo que a Mary Kay desenvolveu. Ele é patenteado, tá? Então, ele é exclusivo da Mary Kay, ninguém pode copiar, e a gente vai entender ele hoje, por quê? Porque tudo que a gente vai falar aqui está estruturando os demais produtos. Então amanhã a gente vai explicar alguns produtos da linha Repair, especificamente cada um, né? Mas hoje a gente vai entender o que é esse complexo e por que ele é indicado para algumas faixas de idade, tá? Então olhem para essa imagem, gente. Isso aqui é assim, o resumo da obra da estrutura da nossa pele. A nossa pele, ela é formada pela camada epidérmica, dérmica e a hipoderme. Só que não é só isso, né? É uma estrutura super complexa. A pele, ela é o órgão maior do nosso corpo inteiro. Bom dia, Márcia linda. Seja bem-vinda. Então, vocês acham mesmo que ela é formada apenas por essas três camadas? Epiderme, derme e hipoderme? Existe uma infinidade de coisas que tá dentro dessas subcamadas, tá? E o sistema Volufirm Repair, ele vai atuar, gente, na divisão derme-epiderme. Ele vai atuar na divisa que separa a camada dérmica da camada epidérmica. E vocês vão entender o motivo dele atuar nessa região. Lembra lá que a Mary Kay desenvolveu os dermocosméticos para chegar lá na camada da camada do meio, que é a camada dérmica? Então, esse dermocosmético, ele passa por uma série de demais camadas para conseguir alcançar a camada dérmica. Na camada dérmica é onde a gente tem dois componentes, que a gente possa falar assim, né? Duas proteínas chamadas colágeno e elastina. Elas estão na camada dérmica e elas são a nossa estrutura. Elas são uma das estruturas que deixa a nossa pele firminha, o colágeno e a elastina, tá? Só que não é só isso, tá? Entre a camada dérmica e a camada epidérmica, nessa divisão, nós também temos algumas fibras proteicas que ajudam a sustentar a nossa pele. Por isso que a gente vai perdendo a flacidez, a elasticidade, vai começando a desenvolver linha de expressão na superfície da nossa pele. Porque essas camadas, elas formam ondulações com a nossa pele.
Bom dia, Ângela! Bom dia, Carol! Sejam bem-vindas. Então, gente, hoje a gente não vai estudar a camada dérmica, a gente vai estudar essa camada aqui, essa divisa entre a camada dérmica e a camada epidérmica. Então, a Mary Kay desenvolveu o sistema Volufilm Repair com 3 principais componentes. Vamos entender a ciência por trás desses componentes, tá? Então, nosso centro de tecnologia, vocês sabem, né? É fundamental para o nosso desenvolvimento do nosso negócio. Então, eles têm uma tecnologia de ponta que eles empregam em todos os produtos da Mary Kay. E a linha Repair foi uma das linhas que eles mais investiram na tecnologia mesmo para conseguir formular esses 3 componentes. 3 e mais, né? Mas os 3 principais do complexo Volufilm são um peptídeo que ajuda no processo de recuperação da pele, um acelerador de ácido hialurônico. Lembra o que é ácido hialurônico, gente? É o responsável pela hidratação da nossa pele. Então, a pele que está hidratada, ela consegue ter essa flexibilidade nas estruturas celulares, tá? Nas nossas fibras de colágeno e de elastina, e aí ela evita ser formada a linha de expressão. Então, ele vai ajudar na recuperação do potencializador do ácido hialurônico e tem uma série de células de algumas plantas que também ajudam a proteger a matriz da nossa pele. Todas as vezes que eu falar o nome matriz, vocês têm que entender estrutura. Matriz é como se fosse a base. Opa, caiu, voltou? Tamo aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Oscilou a internet aqui, mas eu já vou acelerar para não ter problema de cair. E hoje a gente vai estudar a fundo o que são esses conjuntos de peptídeos, o que é um peptídeo, para que ele serve e por que nós, consultores de beleza, precisamos saber o que é esse peptídeo, o que isso influencia no nosso negócio. Ai, que bom. Perdão, deixa eu tomar uma água. Então, a gente vai entender o que agora faz nessa camada, nessa divisão epidérmica, dérmica da nossa pele. Então, esse conjunto de peptídeos, gente, primeiro de tudo, tá? A Mary Kay, ela desenvolveu um tripeptídeo. Mas, Lu, o que é peptídeo? E por que isso está no nosso produto, tá? Um peptídeo, ele ajuda a formar um conjunto de proteínas. E proteína é aquilo que sustenta a nossa pele. A Mary Kay tem um tripeptídeo, então ela tem um peptídeo ligado no outro, formam 3. E aí vai formar uma superestrutura celular para dar firmeza para nossa pele. E os peptídeos, por sua vez, são formados por um conjunto de aminoácidos. Os aminoácidos, gente, vocês podem entender como letras do alfabeto, tá? Para ficar mais fácil de explicar. Quando a gente une uma letra com a outra, a gente não forma uma palavra? E a gente não tem uma infinidade de palavras no nosso vocabulário? O peptídeo é uma mesma coisa. É uma união de 20... A gente tem cerca de 20 aminoácidos na nossa estrutura celular. E conforme eles se organizam, eles vão formar um determinado peptídeo. E esse peptídeo, ele tem funções extremamente importantes para a biologia celular. Quando a gente está falando do peptídeo que a Mary Kay formulou, a Mary Kay ela formulou um peptídeo capaz, prestem atenção, tá? Esse peptídeo que tem no nosso sistema Volufilm, ele é capaz de auxiliar a produção de 2 proteínas. Ele ajuda a formular essas 2 proteínas no nosso organismo e a mantê-las ativas por mais tempo. Quais são essas 2 estruturas muito importantes para a nossa pele, gente? A fibronectina, vou colocar a imagem dela aqui, a fibronectina e a lamina. Eu tô falando muitas palavras difíceis aqui, eu espero que vocês estejam anotando tudo, tá? Deixa eu colocar aqui a imagem dessas 2 proteínas, Então, o complexo Volufilm, vamos voltar lá desde o começo, que a Si falou que travou. Ele é um biopeptídeo, tá? Ele é um tripeptídeo, aliás, que ele vai auxiliar na recuperação da nossa pele. E ele vai ajudar a estruturar essas 2 proteínas. Eu vou colocar já a imagem delas aqui. A primeira delas é essa fibronectina. Olha que imagem esquisita, né? Vocês estão enxergando ali escrito fibronectina.
A fibronectina, gente, é como se ela fosse, deixa eu tentar similarizar ela com alguma coisa. Se ela fosse uma linha que está costurando as fibras de colágeno e de elastina. Ela ajuda a dar essa sustentação. Por quê? Porque ela fica na divisão da camada dérmica com a camada epidérmica. Então ela vai dar a sustentação que vem lá do colágeno até chegar na superfície da nossa pele. Essa é a função da fibronectina. E a fibronectina, ela tem esses raminhos aí que parece uma folhagem, né? Por quê? Porque esses raminhos que vão se conectar com as nossas fibras de colágeno e com as fibras de elastina. Então, olha onde que o produto Volufirme Repair atua. Nessa divisão para ajudar a dar sustentação entre a camada epidérmica e a camada dérmica. Ele gruda essas duas camadas para ficar mais dinâmico de vocês entenderem, tá? Então a fibronectina ela faz essa ação. E a segunda proteína que ele ajuda a ativar é a lamina. Deixa eu achar a imagem dela aqui. Que é conhecida como DNA de Jesus. Olha por quê, né? Porque ela tem esse formato de cruz. Aqui ficou muito grande a imagem. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem direito. Deixa eu ver se tem mais uma outra aqui, ó. Aqui dá para enxergar melhor. E olha a importância da lamina, gente. A lamina, deixa eu colocar aqui. Aqui. A lamina, ela vai ajudar a conectar algumas células de colágeno com as nossas células superficiais na epiderme. Por quê? Porque ela tem essa estrutura compridinha e de cruz. Por isso que é conhecido como DNA de Jesus. Eles falam, né, que a gente tem a espiritualidade dentro do nosso DNA graças à estrutura dessa lamina. E a lamina, ela é uma glicoproteína, ou seja, ela é uma cadeia gigante de proteínas, tanto que vocês estão vendo ali, ó, colágeno tipo B1, colágeno 2, colágeno 3, que ela vai juntar um no outro para dar ainda mais firmeza e estrutura para a nossa pele. Agora a gente entra no finalmente da nossa aula, porque agora como vocês entenderam que a nossa camada celular, né, é formada pela epiderme e a derme, que a gente já estudou na nossa aula, agora a gente vai entender a divisão entre essas duas camadas. O que acontece com o passar dos anos, gente? Nossa camada que fica dividindo ali a epiderme com a derme, ela, com o passar do tempo, ela tende a ficar mais achatada. Exatamente pelo fato dessas duas fibras, a lamina e a fibronectina, não estarem mais dando conta do trabalho, tá? Então, elas não conseguem sustentar essas ondulações que são necessárias para a firmeza da nossa pele. E se ela não consegue sustentar essas ondulações, ela vai começar a ficar achatada. E aí começam a aparecer as nossas linhas de expressão, flacidez, rugas. E um outro termo muito legal de você entender na hora de oferecer a linha Repair, tá? Por que eu não posso oferecer para todas as idades, gente? Porque quando a nossa pele ela ainda tá mais jovem, a gente tem ondulações na nossa divisão dermo-epiderme. Essas ondulações, elas favorecem a permeabilização dos produtos na nossa camada dérmica. Então, as ondulações são favoráveis para que a gente possa nutrir melhor a nossa pele e que ela receba mais componentes. Então, quando a gente usa um sistema Time-Wise, por exemplo, a gente consegue permeabilizar ele, porque a nossa estrutura celular é ondulada. E quando a gente tem esse achatamento, um sistema Time-Wise não consegue fazer tanto efeito quanto uma linha Repair. A linha Repair, ela vai conseguir permeabilizar até a camada dérmica, mesmo com essa dificuldade, mesmo com essa barreira ali impedindo. Vocês estão entendendo? É difícil, né? É um tema mais complexo quando a gente fala sobre essas fibras mais específicas da nossa pele. Mas por isso que a gente não indica o sistema Repair. Primeiro, porque não é necessário. O sistema Time-Wise consegue permeabilizar, tá? Sistema Time-Wise 3D nas nossas camadas quando a pele está mais jovem, porque a gente tem essas ondulações que favorecem a permeabilização dos componentes. E o Time-Wise Repair é para quem já tem linha de expressão evidente. Se a pessoa já tem linha de expressão, gente, a nossa pele ela tá mais achatada.
Nesse momento, ela precisa de um que vai favorecer essa produção da lamina e da fibronectina. Por isso que a gente indica o sistema Timewise Repair. Então, não tem idade, tá? É a partir dos 45 anos, menopausa. Às vezes a pessoa tem essa faixa etária, mas ela ainda não tem linha aparente de expressão. Então, você vai indicar a linha Repair quando ela já apresentar rugas, tá? E quando eu falo rugas, são as linhas de expressão que já estão definidas no corpo, no rosto, né? Então, linhas definidas são, está marcado, independente de fazer expressão ou não. Porque, ó, por exemplo, tô sorrindo, eu tô formando uma linha de expressão, mas quando eu paro de sorrir, ela volta ao normal. Quando eu sorrio e paro e a linha permanece, já é uma ruga. Então, nesse caso, a gente indica a linha Timewise Repair. Beleza, gente? Passou aí 15 minutos que a gente nem viu. Eu vou deixar salvo para você assistir, reassistir, anotar, tirar dúvidas, tá? E amanhã, agora que você já sabe o que é o complexo Volufirme Timewise Repair, a gente volta com os produtos. Beleza, meninas? Foi um prazer estar aí nessa terça com vocês. Vamos tirar uma foto? A Fer sempre me lembra, né, Fer? Obrigada. Vou sorrir e vocês tiram, tá? Deixa eu colocar uma imagem mais bonita. Que essa imagem dessa pele aí não tá muito legal. Aí. Gratidão, gente! Até amanhã com os produtos da linha Repair. Um beijo, fiquem com Deus!